Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A oração de Salomão na inauguração do templo enfatizou o pecado. Pois Salomão entendeu que aquela casa que seria chamada casa de oração para todos os povos seria um ambiente onde as pessoas viriam se consertar com Deus, viriam orar a Deus em geral. A maior parte do assunto, esse capítulo 6 é longo, bastante longo, segundo Crônicas, no capítulo 6, o assunto principal é o pecado. Quando Deus disciplinasse o seu povo e eles pecassem e estivessem sofrendo as consequências, então Deus, que é maravilhoso, recebesse essas pessoas no templo para perdoar os pecados. Ele orou assim: Senhor, que os teus olhos estejam continuamente abertos sobre essa casa, sobre este lugar, para ouvires a oração que o teu servo fizer. A oração de Salomão pediu que Deus estivesse ali para perdoar pecados. Então, quando alguém pecasse, quando um grupo de pessoas pecasse, quando um rei pecasse, quando o povo todo fosse derrotado numa batalha por ter pecado contra Deus, então Salomão orava para que Deus tivesse misericórdia quando eles se arrependessem. Isso era implícito, ficou claro em toda a oração esta condição. Não existe perdão se a pessoa não se arrepender. Não existe essa tolerância e condescendência de Deus para com a pessoa que quer viver em pecado. Você está em pecado. A ira de Deus vem sobre você, disciplina, doença, perda de emprego e acidentes. Deus disciplinando você para você se arrepender. Se você não se arrepender, não tem perdão, não continua a aliança com Deus. De vez em quando eu lembro o seguinte: o tempo não perdoa pecados, não apaga pecados, não. Você tem um pecado lá de 20 anos que não confessou, tem que confessar. Em algum momento vai ter que confessar. A quem? A quem de direito. Seja a Deus, se foi só em pensamento, seja a uma pessoa, se pecou contra essa pessoa, seja de público, se você pecou de público, ou se foi um assunto que se tornou conhecido, um pecado com ímpios, tem que confessar de público. Aonde? Na célula, na reunião de oração, no grupo de irmãos, primeiro ao seu líder e depois para ficar com a consciência limpa perante todos os irmãos. É maravilhoso quando a gente confessa, recebe o alívio. O Salmo 32 trata disto. É muito bom a gente sentir o alívio do perdão, a aceitação do Senhor, o abraço do Senhor depois do pecado. É maravilhoso. Quando a gente vai para o livro de Levítico, nós vemos que o livro de Levítico começa com espontaneidade. Quando alguém quiser oferecer a Deus um sacrifício de holocausto, então começa com os sacrifícios de holocausto, de ofertas de manjares e ofertas pacíficas. Pacífico porque não tem relação com a guerra do pecado. São sacrifícios espontâneos que Deus quer receber de nós, que demonstrem amor. Eu diria mais ou menos o seguinte: a oferta que você dá além do dízimo é que demonstra amor. Muitas pessoas dão dízimo só por temor, mas o que dá além do dízimo é por amor.
O sacrifício pelo pecado vem depois, a partir do capítulo 4. Deus fala dos sacrifícios pelos pecados. Ele separa vários tipos de pecados. Pecado por ignorância. Às vezes a pessoa nem sabe que pecou, mas ou ela pecou e sabe, mas foi involuntário, ela não quis pecar, aconteceu. Então, pecado por ignorância, esse tinha um ritual para perdão. Haveria o pecado voluntário, que traria consequências, danos, prejuízos, a ideia de culpa. E então a pessoa teria não somente que oferecer o sacrifício, mas ele teria que fazer restituição do que causou de prejuízo a quem foi e acrescentar uma multa de 20%. Restituição e multa quando houver consequência e dano para que você seja perdoado dos pecados, além de oferecer os sacrifícios pelos pecados. Haveria o pecado de uma coletividade, então os sacerdotes teriam que assumir a liderança para confessar o pecado da coletividade. Eu creio que isso está faltando. O povo evangélico está muito sujo com Deus, não só o católico não, o povo evangélico está muito sujo com Deus. Os líderes precisam reconhecer, confessar seus pecados, ou como diz Deus aqui mais adiante em 2 Crônicas 7,14, os líderes precisam se arrepender de seus pecados, chorarem, orarem, botarem o povo para buscar Deus, para que Deus sare a nação. A nação está doente por causa do pecado do povo de Deus e a falta de atitude dos líderes que são coniventes com o pecado também. Mais adiante, o livro de Levítico vai falar do pecado por atrevimento. Esse daí não tem perdão, é apedrejamento mesmo. Pecado premeditado, não só voluntário, mas por atrevimento. Esse daí teria que ser punido exemplarmente, é pena de morte, para que as pessoas tenham temor. O Brasil é o paraíso dos bandidos e dos criminosos, porque dificilmente são presos. Quando são presos, dificilmente eles ficam presos, dificilmente eles vão a julgamento. Quando vão a julgamento, dificilmente eles são condenados, e quando são condenados, eles ficam um pouquinho lá, em progressão de pena. A maioria nem fica presa, prisão domiciliar, em casa, penas alternativas, e quando fica preso, fica só um pouquinho, porque tem o regime de progressão de pena, ou seja, é um estímulo. O crime compensa no Brasil, há um estímulo das leis e das autoridades para com o crime. Eu quero trazer isso para o lado espiritual. As pessoas que veem seus líderes passando a mão na cabeça e tolerando o pecado, elas se sentem estimuladas. E Deus diz, vai ter que haver pena de morte. A pessoa que pecar vai morrer. E isso, de vez em quando, tem que acontecer, algum juízo desses, para que os outros crentes tenham temor a Deus. Caso contrário, vira bagunça. A igreja toda no pecado. Você já viu isso? Infelizmente, eu já vi muito. A igreja toda no pecado. O pecado começa lá de cima. Como um país onde a corrupção começa lá das autoridades, o povo todo se corrompe. E na igreja, quando a liderança vive em pecado e passa a mão sobre o pecado, então vira bagunça. Aquele ambiente... A única coisa que a gente pode dizer é a seguinte: aquilo virou Babilônia. Saia de lá enquanto é tempo, para você não ser conivente, porque Deus vai considerar você conivente quando você aceita ficar numa igreja assim, onde o pecado domina. Pense bem nisto. Bom, mas então o pecado é o assunto principal. O livro de Levítico trata de detalhes para que a pessoa fosse perdoada de seu pecado.
precisaria seguir um ritual. Agora, depois do sacrifício pelo pecado, ela oferecia o holocausto, que quer dizer consagração. Depois ela poderia oferecer sacrifícios pacíficos, ofertas de manjares, que seriam coisas assim opcionais do coração, do amor. O sacrifício pacífico é um churrasco na presença de Deus, com a bênção de Deus. Você gosta disso? Pois é, pecado. Onde isso seria feito? No templo. Salomão, ao orar inaugurando o templo, lembrou: Senhor, isso aqui não vai ser uma rodinha de show de apresentação de cantores e músicos e coisa desse tipo. Isso aqui, Senhor, não vai ser um ambiente social para festinhas e nem um palco para política, Senhor. Isso aqui vai ser uma casa onde as pessoas vêm chorar e se lamentar por causa do seu pecado, para receber o perdão. Que seja assim, Senhor. Esta casa seja uma casa de oração para perdão de pecados. Você consegue entender isso? A igreja deveria ser uma cidade de refúgio, uma casa de oração para perdão de pecados. Você vê festinha, showzinho, apresentações, brincadeira, distrações e coisinhas assim na igreja. Você vê essas coisas? Pois é. A igreja deveria ser uma casa de oração para perdão e tratamento de pecados.